Fala turminha, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Lei Seca, Código de Processo Penal aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos seguindo com a nossa leitura. Lembrando que nós estamos aí com uma trilha sonora especial, né? Tem alguns pardais que estão fazendo ninho aqui na área aqui de casa. E aí o canto dos abençoados, eles são tão finos que eles vão entrando assim, sabe? Vai até... E aí acho que tá saindo aí nos áudios. Eu tava observando em alguns vídeos, tem saído, né? Então a gente meio que suspendeu as gravações ontem, porque ontem tava impraticável, né? A nossa gravação aqui, porque tava muito agitado. Hoje eles já começaram de novo, então vamos seguir com eles, né? Porque senão a gente não perde o nosso foco aqui da nossa leitura, tem muita coisa para fazer e aí a gente não pode ficar preso por causa dos pardais, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, se te incomoda, eu peço desculpa pela inconveniência dos cantos dos pardais, mas em todo caso eles vão servir como nossa trilha sonora até o final do nosso curso, aqui parece, porque eu estou pretendendo fazer tudo hoje as gravações e eles estão ali inquietos. Então vamos nessa, tá bom? Antes, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos lá então para a leitura Código de Processo Penal. Estamos no capítulo 5. Deixa eu deixar marcando aqui rapidamente, ativar o nosso marcador. Ok. Capítulo 4 do Processo e Julgamento dos Recursos em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Aqui nós já podemos observar essa parte aqui revogada e uma reescritura do artigo 609 do Código de Processo Penal, dada pela Lei 1720-B, de 3/11/1952, que traz que os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Redação dada, portanto, pela Lei 1720-B de 1952, parágrafo único, traz aqui que quando não for unânime a decisão da segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser postos, né, dentro de 10 dias a contar da publicação, de acordo na forma do artigo 613, se o desacordo for parcial. Os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência, ou seja, no recurso tem uma turma, vamos imaginar lá, vamos trazer o exemplo da turma lá do Supremo Tribunal Federal, são 5 ministros, que faz parte da primeira turma, que no caso é responsável pelos criminais, pelas ações criminais lá no STF. Por exemplo, se houver uma divergência, né, acerca da condenação de algum recurso lá na segunda instância, no caso, um exemplo aqui em segunda instância, o que aconteceria? Dentro da turma especificamente, de 5, se 3 votar favorável e alguém votar contra ou 2 votar, não há unanimidade na condenação. Então pode ser pedido, então, portanto, aí pode ser admite, né, que se entre com embargo acerca daquela decisão, ou mesmo até pedir a nulidade, né, daquela que possa ser refeito, portanto, ali o processo, tá bom? E aí é um dos recursos que pode ser interposto ali na segunda instância no recurso, caso não houver unanimidade na votação da segunda instância, tá bom? O artigo 610 traz que nos recursos em sentido estrito, com conexão de habeas corpus e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias e em seguida passarão por igual prazo ao relator, que pedirá designação dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e
apregoadas as partes com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito. Em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que solicitarem e ao procurador-geral quando o requerer, por igual prazo. Aqui tem o 611, parte revogada pelo Decreto-Lei 552, de 25/4/1964. Artigo 616 traz aqui que os recursos de habeas corpus designado o relator serão julgados na primeira sessão. Artigo 613 aqui traz que as apelações interpostas das sentenças proferidas em processo por crime que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. Inciso primeiro: exarada o relatório, nos autos passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. Segundo, os prazos serão ampliados ao dobro. 3. O tempo para os debates será de 1 a 4 horas. Artigo 614 diz que, no caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcado no artigo 610 e 603, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615 diz que o tribunal decidirá por maioria dos votos. E aí nós temos essa parte aqui do parágrafo primeiro revogado e uma nova redação dada pela Lei 14.836 de 2024, que diz que em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal, em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se ao imediato esse resultado, ainda que nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida de imediato, de suspensão ou de ausência, tenha sido julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado. Ou seja, havendo empate, decisão beneficiar ao réu é como se houvesse uma decisão pro réu, vamos dizer assim, né? Beneficiando o réu, que beneficiar então a parte, no caso de empate, é o que está constando aqui nesse parágrafo primeiro. O parágrafo segundo traz aqui que o acordo será apresentado à conferência da primeira sessão, seguindo a do julgamento ou no prazo de 2 sessões pelo juiz incumbindo de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações poderão o tribunal, câmara ou turma proceder a um novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 616. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Capítulo 6 dos embargos. Artigo 619. Os acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmara ou turma poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem aos pontos em que o acordo
é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Parágrafo 2º. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Capítulo 7º da revisão. Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. Observe que essa parte aqui tem esses risquinhos, são partes de revogação. E aí tem uma nova redação do 624 aqui, dada pela Lei 504 de 1969, que diz que as revisões criminais serão processadas e julgadas. Inciso 1º, pelo Supremo Tribunal Federal, quando as condenações forem por elas proferidas. 2. Pelo Tribunal Federal de Recurso, Tribunal de Justiça ou de alçada nos demais casos. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno, incluído aí, portanto, pelo Decreto-Lei 504 de 1969. Parágrafo 2º traz que nos tribunais de justiça ou alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais reunidas em sessão conjunta quando houver mais de uma e, no caso contrário, pelo tribunal pleno. Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmara ou turma criminais, poderão ser constituída 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecendo o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625 diz que o requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Seguindo o parágrafo 1º, aqui nós temos o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. 3º, se o relator julgar insuficiente, instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça, que se apontem os autos originais,
indeferi-lo em limite, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Artigo 624, parágrafo único. Parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Interposto recurso por petição e, independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Quinto, se o requerimento não for indeferido em limite, abrirá-se a vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente em igual prazo pelo relator e revisor, julga-se o pedido na sessão que o presidente designar. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, observando o réu modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627 diz aqui que a absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor medida de segurança cabível. Seguindo com a nossa leitura do Código de Processo Penal, artigo 628 diz que os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e o julgamento das revisões criminais. Artigo 629. As revisões da certidão, de acordo que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente nos autos para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito de uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juiz civil, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pelo juiz do Distrito Federal ou território, ou os estados, se tiver sido pela respectiva justiça, no caso estadual. Parágrafo 1º. A indenização não será devida. A linha A. Se erro ou injusta a condenação, procede-se o ato de falta imputável ao próprio impetrante com a confissão ou a ocultação de provas em seu poder. B. Se a acusação houver sido meramente privada, artigo 631, quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Capítulo 3. E aí nós vamos trazer essa parte, mostrando aqui que ela está com boa parte dela, ou toda ela, revogada, que é o capítulo 8 do recurso extraordinário. Observe aqui, 632 revogado, 633, 634, 635, 636, portanto aqui toda essa parte é revogada do Código de Processo Penal. E ainda aqui no final a gente tem o artigo 637, que diz que os recursos extraordinários não têm efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais baixados na primeira instância para a execução da sentença. E aí nós temos 638 aqui riscado, e aí uma nova redação dele, incluído pela Lei 19.964 de 2019, que diz que os recursos extraordinários e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos interno. Capítulo 9, vamos seguindo falando aqui da carta testemunhável. Vamos entender aqui essa parte
do nosso Código de Processo Penal na nossa leitura. Artigo 639. Dá-se-á carta testemunhável. Primeiro, da decisão que denegar o recurso. 2. Da que, admitindo embora o recurso obstar a sua expedição e seguimento para o juiz ad quem, o juiz que vai fazer a análise de recurso. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar recurso, identificando o requerimento às peças do processo que deverão ser translados. Artigo 641. O escrivão ou o secretário do tribunal darão recibo da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias no caso de recurso extraordinário, fará entregar a carta devidamente conferida e concertada. Artigo 642. O escrivão ou secretário do tribunal que se negar a dar o recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto, instrumento será suspenso por 30 dias e o juiz ou o presidente do tribunal de apelação, em vez de representação do testemunhante, imporá a pena e mudará que seja extraído o instrumento sob a pena de sanção pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal de quem, que avocará os autos para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena. Artigo 643 traz aqui que, extraindo e autuando o instrumento, observar-se-á o disposto no artigo 588 e 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma a que competiu o julgamento da carta, se desde tomar conhecimento, mandará processar o curso ou estiver suficiente instruído, decidirá logo o mérito de méritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo dos recursos denegados. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Capítulo 10. Seguindo do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus individual ou coletivo quando, no curso de qualquer processo judicial, verifica-se que a violação do ordenamento jurídico alguém sobre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção, incluído pela Lei 14.836 de 2024. Parágrafo único. Aberta a ordem de habeas corpus, poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal de processo. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recurso ainda que não conhecida a ação, ou recurso em que vinculado o pedido de cessão ou coação ilegal. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal: 1º, quando não houver justa causa; 2, quando alguém estiver preso por mais
tempo do que o determina a lei. 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. 4. Quando houver cessação, o motivo que autoriza a coação. 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. 6. Quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade. Artigo 649 diz: o juiz ou o tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coautora. Artigo 650. Competirá conhecer originalmente o pedido de habeas corpus. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso I, a linha G da Constituição. 2. Aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores de Estado ou território, a prefeito do Distrito Federal ou a seus secretários ou chefe da polícia. Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Parágrafo 2º. Não cabe habeas corpus contra a prisão administrativa ou a eminente dos responsáveis dos emitentes dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alçados ou omissos em fazer o seu reconhecimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou disposto do alcance verificado ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 661. E os pardais não param por ali. Vamos seguindo aqui. A concessão de habeas corpus não obstará nem poderá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, ele será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenado nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinada coação. Parágrafo único. No caso, será remetido ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. Os habeas corpus poderão ser impetrados por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. A petição de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofreu ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o que exercer de violência, coação ou ameaça. A linha B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. A linha C. A assinatura do impetrante ou alguém a seu rogo quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação legal. Artigo 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embarcar ou procrastinar ou que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa de prisão ou a condução e a apresentação do paciente ou sua soltura, será multado na quantia de 200 mil
a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz no tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor multas. Artigo 656 traz aqui: recebida a apelação de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandato de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juiz. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo grave a enfermidade do paciente. 2. Não está sob a guarda da pessoa a quem foi atribuída a detenção. E 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal, parágrafo único, o juiz poderá ir ao local em que o paciente encontrar, se este não puder apresentar por motivo de doença. Seguindo com a nossa leitura do Código de Processo Penal, estamos quase fechando aqui esse vídeo, e a parte do livro. Seguindo o artigo 658, e os pardais estão se animando. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. 2. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que se já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicada o pedido. Artigo 660. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. Primeiro, se a decisão for favorável, o paciente será logo posto em liberdade, salvo por outro motivo, deve ser mantido na prisão. Parágrafo 2º. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que este imediatamente o cesse imediatamente o constrangimento. Terceiro, se a ilegalidade decorrer de fato que não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante, remetendo, nesse caso, a autoridade aos respectivos autos para ser anexado nos autos do inquérito ou aos processos judiciais. Quarto, se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se ao paciente salvo conduto assinado pelo juiz. Quinto, será incontinente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver paciente em sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Sexto, quando o paciente estiver preso em lugar que não seja da sede do juiz ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo se houver desenvolvidas as finalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, in fine, on ou por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que enviará imediatamente ao presidente do tribunal ou câmara criminal ou turma que tiver reunida ou primeiro tiver de se reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, inciso parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará a autoridade indicada como a coautora informações por escrito, faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preencher logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663.
As diligências do artigo anterior não serão ordenados se o presidente entender que o habeas corpus deve ser indeferido em limite. No caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações ou dispensada o habeas corpus, será julgado pela primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria dos votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte da votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665 do Código de Processo Penal diz aqui que o secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida por ofício ou telégrafo ao detentor, ao carcereiro ou à autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telégrafo obedecerá o disposto no artigo 289, parágrafo único infar. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 665. No processo e julgamento de habeas corpus, as de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recursos das decisões que o time ou única instância denegatórias o habeas corpus, observar-se-á no que lhe for aplicável disposto no artigo anterior, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares. Daí, seguindo, portanto, essa é a nossa leitura do Código de Processo Penal, os Pardais. Continua fazendo a nossa trilha sonora aqui do nosso vídeo, da nossa leitura. Espero que tenha sido útil para você. Não dormiu? Espero que não tenha dormido. Vamos seguindo, está quase acabando. Estamos chegando nas partes finais. Temos 2 livros, né? Poucas páginas, né? Para fechar, portanto, aqui o Código de Processo Penal, nossa lei seca. Inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, deixe comentários, né? Assim você está mostrando para o YouTube que trata de algo relevante. Deste modo, ele vai recomendar para mais pessoas ter acesso aqui à nossa lei seca, Código de Processo Penal. Aguardamos você no próximo vídeo.